Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos estar falando sobre quantidade de movimento. Na verdade, da continuidade à quantidade de movimento, ok? Então, vamos lá. Então, relembrar o conceito de quantidade de movimento, esse é um dos nossos objetivos. Definir o impulso como uma grandeza física que altera a quantidade de movimento de um corpo e ter contato com o teorema do impulso, beleza? Então, o que você precisa para essa aula aqui? Você precisa saber, né, o conceito de quantidade de movimento de um corpo, beleza? Então, vamos dar uma relembradinha nisso aí? Querido, então relembrando, né, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Isso significa que ela tem uma direção e um sentido envolvido. É determinada pela massa, massa de um corpo, multiplicada pelo seu vetor velocidade. O seu estudo é fundamental para o entendimento de propriedades de colisões, por exemplo. Então, relembrando, né, nós temos o corpinho de massa m, representa que você tem uma certa velocidade, e isso implica que ela tem uma certa quantidade de movimento, e a sua formulazinha ali, né, a sua aplicação disso, se é uma definição, certo? É que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Então, relembrando, quantidade de movimento, Q é igual a m, que é a massa, vezes a velocidade, ok? Bem, como alterar essa quantidade de movimento, né? Como visto no slide anterior, a quantidade de movimento é definido como produto da massa pela velocidade. Analisando o movimento de um carrinho de um supermercado, como é o caso do lado, percebemos que uma pessoa que empurrá-lo para ele se movimentar. A pessoa imprime uma força no carrinho por um certo intervalo de tempo, direcionando o seu deslocamento para a direção desejada. Então vejam, né? Para que a gente possa ter, né, essa quantidade de movimento alterada, veja que a pessoa precisa aplicar uma força, como é o caso do carrinho sendo exemplificado aqui, e isso irá demandar um certo tempo aí, né? Em algumas situações, a aplicação de uma força por um determinado tempo pode levar a uma deformação de um objeto. Então, isso é uma das implicações do impulso, certo? Tanto para deslocar o carrinho do supermercado, quanto na colisão entre dois carros de trânsito, ocorre a variação da quantidade de movimento por entes externos, forças aplicadas ao intervalo de tempo. Ou seja, a força, ela é um dos agentes que irá promover, né, a variação da quantidade de movimento. Ok? Então, isso, na verdade, está relacionado com o impulso. Então, como nós vimos, uma força aplicada em um determinado intervalo de tempo, em um corpo, provoca a variação da quantidade de movimento. Essa grandeza fisicamente é chamada de impulso. Então, lembrando aqui, ó, né, o que seria esse impulso. Então, veja que nós tínhamos falado anteriormente sobre que é uma relação entre força e tempo. Então, impulso, que é representado pela letra I, é igual a força vezes o tempo. Normalmente, nós falamos aqui em força média, certo? Porque é muito, né, na maioria das vezes, nós temos uma força que ela varia com o tempo. Então, nós falamos isso normalmente em uma força média. Então, representando esse novo conceito que vocês estão conhecendo aqui, nós vimos que impulso, né, é representado por I, e a sua unidade medida em Newton por segundo. A força média, né, é a força medida em Newton e o intervalo de tempo medido em segundos. Beleza, então fazendo aquele resumão de tudo isso. Quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. A força é uma grandeza capaz de mudar a velocidade. O impulso é o produto da força média pelo intervalo de tempo. Então eu posso dizer nesse caso, meus queridos, que o impulso também pode ser entendido como a mudança da quantidade de movimento de um corpo. Ou seja, o impulso está relacionado com essa variação. Então, de novo, nós lembramos que nós temos quantidade de movimento. Lembramos que a força é um cara capaz de mudar a velocidade. Então, e o produto é né, uma definição do produto da massa pelo tempo, isso significa que nós podemos relacionar que o impulso ele provoca essa mudança. No caso, nós vamos falar aqui que é igual a variação da quantidade de movimento, certo? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor esse exercício, eu vou
melhor dizendo, esse novo conceito, eu vou fazer com vocês uma atividade aqui rapidinho. Então, acompanhe aqui no slide. Uma força média aplicada por um jogador sobre uma bola de vôlei é de 300 newton, em intervalo de tempo de 0,012 segundos. Nessa situação, o impulso sobre a bola dele é... Eu vou dar um tempinho bem rápido para vocês poderem tirar as informações e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Rapidinho, né? Eu sei que é bem de boa. Olha aqui, ó, então, esse exercício. Então, você tem aqui alguns dados. Eu acabei circulando eles. Então, você tem a força, que é 300 newton. Você tem o tempo, que é 0,012 segundos, certo? E eu posso dizer que o impulso é igual à força vezes tempo. Ou seja, I é igual a 300 vezes 0,12, certo? Isso vai dar um impulso de 3,6 newton por
segundo, certo? Ou seja, uma multiplicação muito simples, só peguei o tempo ali, multipliquei pela velocidade, ok? Tranquilidade? Vamos lá então. Agora então eu vou fazer um outro exercício com vocês, acompanhem aqui no slide comigo. Uma bola de futebol, em uma cobrança de penalidade máxima, o famoso pênalti, tem aplicado sobre si uma força de 900 newton, em intervalo de tempo de 0,02 segundos. O impulso da força sobre essa bola é... Eu vou dar um tempinho de novo para vocês poderem responder, agora vocês respondam essa questão por inteiro e daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram discutir essa questão aí, fazer os seus cálculos? Bem, eu vou agora passar a resposta para vocês aqui então. Então veja, da mesma forma como a gente viu antes, você tem uma força média de 900 newton, certo? Que é o tempo ali, a dentro da força
impregnada pelo pé do jogador, e ali você tem o tempo de 0,02 segundos, certo? Então agora você vai fazer o impulso, vai calcular o impulso dele, pegando a formulazinha que a gente já viu lá, que é I igual F vezes ΔT, tranquilidade. Então você tem aqui que I é igual F vezes ΔT, só fazer uma multiplicação, ou seja, 900 vezes 0,02, e aí você tem o impulso de 18 Newton por segundo. Ok? Tranquilo? De boa fizeram aí? Sugiro que vocês sempre refaçam esse tipo de exercício. É um exercício bobo, né? Facinho, mas é sempre importante vocês refazerem para poder pegar um pouquinho a manha matemática, né? Exercitar um pouquinho, desenferrujar algumas coisas aí. Beleza? Mas agora eu quero que você acompanhe essa questão aqui que está no slide. Ó. Uma outra questão. Um atleta de vôlei, no momento do saque, põe a bola em jogo com um movimento chamado cortada. Nesse instante, o atleta exerce sobre a bola um impulso. Comente e justifique que grandezas físicas relacionadas ao estado de movimento da bola são alteradas pelo atleta. Eu vou dar um bom tempo para vocês poderem reformular, vocês pensarem, agora de uma maneira qualitativa, né? Que não precisa entrar nada de cálculo, mas explicando, né, sobre essas grandezas que são alteradas com a cortada do jogador, e daqui a pouco a gente volta para discutir sobre elas.
E aí, meus queridos, conseguiram pensar, conseguiram formular bem essa questão? Essa é uma questão que muitas vezes, né, a gente observa aqui que é uma questão qualitativa, uma questão de sem cálculo, como diz meus alunos, né? É só escrever e às vezes ela se torna muito complicada de você colocar com palavras coisas que muitas vezes são relacionadas com cálculos, né? Equações e assim por diante. Então não é algo tão trivial, não é algo tão simplista. Para isso eu vou fazer uma retomada aqui, certo? Então olha aqui, né? Olhando novamente a questão. Comente e justifique que grandezas físicas relacionadas ao estado de movimento da bola são alteradas pelo atleta, né? Na hora da porrada ali, na hora da cortada. Bem, vamos lá então. Para isso, nós vamos ter que falar sobre o teorema do impulso. Para tratar a questão proposta, vamos nos valer do teorema do impulso. Nela, podemos relacionar o impulso com a variação da quantidade de movimento, certo? Ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Eu posso fazer tudo que é variação, certo? Representa final menos inicial, o famoso delta, certo? Então eu posso dizer que I é igual a QF menos QI, ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E eu posso abrir esse Q, certo? Lembrando que Q é a quantidade de movimento, é massa vezes a velocidade. Eu posso dizer que I é igual m vezes VF menos m vezes VI. Lembrando que VF e VI representam, respectivamente, velocidade final e velocidade inicial. Então, repare que o impulso sobre o corpo gera sobre ela uma mudança na sua velocidade, ou seja, mudança no estado de movimento de um corpo. Então, aqui agora, eu fiz um esquema, né, uma espécie de um fluxograma para a gente poder entender melhor essa questão teorema de impulso. Eu sei que I é igual a F vezes ΔT, certo? Então, isso aqui me implica que há uma mudança de estado de equilíbrio e para isso é necessário de uma força. Ou seja, existe a tendência da conservação da quantidade de movimento, certo? O movimento ele se conserva e para alterar isso eu preciso de uma força, certo? Isso a gente vai ver basicamente sobre a primeira lei de Newton, né, que nós vamos comentar aí nas aulas posteriores. Eu sei também, certo, que I é igual à variação da quantidade de movimento e da mesma forma como eu falei ali para vocês, que o I pode ser igual a m vezes V2, no caso seria a velocidade final, menos Vx, menos mv1, que seria a velocidade inicial, certo? E isso aqui, no caso, está relacionado com a segunda lei de Newton, vai ser o princípio da dinâmica, que nós vamos falar sobre aceleração e assim por diante. Ou seja, o impulso, eles estão relacionados, né? Tanto o I como F vezes ΔT, como o I igual variação na quantidade de movimento, eles estão todos relacionados. Então, uma possível resposta para isso. Ao sacar, o atleta de vôlei aplica uma força em um pequeno intervalo de tempo sobre a bola. Em outros termos, o atleta impulsiona I igual F vezes ΔT a bola, a qual esse teorema de impulso, né, implica que a sua velocidade e, consequentemente, sua quantidade de movimento aumenta. Ou seja, ele sai de um estado parado, né, ou uma velocidade numa certa direção quando ele levanta a bola, e na hora que ele dá lá o seu golpe na bola, isso faz com que ela ganhe uma velocidade muito alta. Ok? Então, tá aí, meus queridos, uma possível resposta para este. Então, o que vimos hoje? Que uma força aplicada em um determinado tempo em um objeto pode modificar sua quantidade de movimento. O impulso ele é definido como produto da força aplicada por um corpo por intervalo de tempo. E também vimos que o teorema do impulso relaciona a variação da quantidade de movimento de um corpo ao impulso externo recebido por ele. Ok? Então, olha aqui, ó. Aqui tem as nossas referências, certo? Que nós utilizamos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sempre refaça os exercícios e até mais, queridos!